Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de bioquímica e o tema da nossa aula de hoje é moléculas derivadas de aminoácidos. Vem comigo nessa. Os aminoácidos são moléculas que são muito interessantes porque eles possuem uma flexibilidade metabólica que é espantosa. A gente consegue empregar os aminoácidos em muitas funções e aqui eu listei apenas as funções básicas. Então vejamos, ó. Eu posso utilizar aminoácidos para fazer síntese de proteínas. Eu posso utilizar aminoácidos para fazer síntese de DNA e RNA. Eu também utilizo aminoácidos como fonte de energia. E eu também posso utilizar aminoácidos para fazer o tamponamento do pH. Então vejamos nessa imagem aqui, ó. Nós temos aqui um aminoácido e esse aminoácido vai ser utilizado para formar novas proteínas, tá? Então essa é a função que todo mundo conhece, a função básica, né, de biossíntese de proteína. Mas percebam só o seguinte agora. Esse aminoácido aqui, ele está dividido, né? Aqui nós temos um aminoácido, ele está dividido com diferentes cores. Então nós temos a cadeia carbonada, aqui o esqueleto de carbono, na cor vermelha, enquanto que o grupamento amino está na cor azul. Então, quando ocorre a separação desse grupamento amino da cadeia carbonada, né, a gente está fazendo uma degradação do aminoácido, então separou o grupamento amino pode ser empregado para sintetizar outras moléculas. Quais moléculas? Bom, novos aminoácidos. Então, olha só que legal. Eu reciclo o grupamento amino, daquele aminoácido que foi degradado, para formar um novo aminoácido, um aminoácido diferente, ou até mesmo igual. Depende da necessidade da célula. Outra coisa que eu utilizo o grupamento amino para formar nucleotídeos. Para quê? Para sintetizar DNA e RNA. Outra função, síntese de aminas biológicas. Já vou falar daqui a pouquinho mais sobre aminas biológicas. Mas também nós vamos utilizar o grupamento amino para sintetizar porfirina, creatina, hormônios, neurotransmissores, purinas, pirimidinas, niacina, tiroxina. Ou seja, a lista é grande. Eu listei apenas algumas biomoléculas aqui, onde a gente investe esse grupamento amino. Em contrapartida, a cadeia carbonada também vai ter destinos diferentes. Lembre que tudo se transforma, né? Nada se perde, a gente vai transformando uma molécula em outra. Então, a cadeia carbonada vai ter diferentes destinos também. Destinos, perdão. Então, olha só. Então, a cadeia carbonada pode ser utilizada lá, ser totalmente oxidada no ciclo do ácido cítrico ou no ciclo de Krebs para formar ATP. Ou então, a cadeia carbonada vai ser utilizada na via gliconeogênica. A gente utiliza um aminoácido para formar uma molécula de glicose, ou seja, a gente pega um aminoácido glicogênico e transforma ele em glicose para sustentar a glicemia do nosso organismo. E a outra função, onde a gente investe essa cadeia carbonada, é para sintetizar acetil-CoA. E esse acetil-CoA pode ser convertido em ácidos graxos ou corpos cetônicos. Então percebam que nós temos diferentes destinos para uma mesma molécula. A gente pega essa molécula, fragmenta ela e despacha para diferentes lugares, onde essa molécula, esses fragmentos terão diferentes funções. Por isso que eu chamei de flexibilidade metabólica. O que eu quero mostrar para vocês agora com mais atenção é o que são as aminas biológicas. Dentro desse grupo de aminas biológicas estão as catecolaminas. Qual que é a principal característica das catecolaminas? É um composto catecol. Então essas moléculas que possuem esse composto aqui, ó, esse anel aqui com duas hidroxilas é chamado de catecol. Olha só, olha que coisa mais interessante. Então a gente está falando aqui de compostos que são gerados a partir de aminoácidos, certo? A tirosina é um aminoácido. Tá? Então, olha só, a partir da tirosina são geradas diferentes moléculas com diferentes funções. Que coisa mais interessante. Percebam que a tirosina será convertida em dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que está diretamente relacionado com a sensação de prazer, de bem-estar e aumento da motivação. Então, olha só, vamos de novo aqui, tá? Tirosina é convertida em dopamina. Ok, a dopamina então já tem sua função. Só que a dopamina também pode ser convertida em noradrenalina. A noradrenalina também atua como um neurotransmissor e também atua como hormônio, onde a principal função da noradrenalina é induzir a vasoconstrição. Claro que existem outras funções, estou destacando aqui apenas uma. Então, a noradrenalina também poderá ser convertida em outra molécula que é a adrenalina. E a adrenalina, acho que é mais famosa, né? Acho que todo mundo conhece, também vai atuar como um neurotransmissor e também atua como um hormônio, onde a principal função como hormônio é regular o metabolismo energético. O segundo composto derivado de aminoácido que eu quero mostrar aqui para vocês é a serotonina.
A serotonina é um neurotransmissor que tem como principal função a modulação de humor e bem-estar. Então, a serotonina é derivada do aminoácido triptofano. Então, o triptofano vai ser convertido nessa outra molécula aqui, chamada de 5-hidroxitriptofano, e essa molécula, por fim, será convertida em 5-hidroxitriptamina, ou simplesmente reconhecida pela sigla 5-HT ou pelo nome popular de serotonina. E seguindo nessa via aqui, eu quero mostrar para vocês a terceira molécula que é derivada de aminoácido, que também é um hormônio chamada de melatonina. Melatonina também conhecido como o hormônio do sono. A principal função desse hormônio é fazer o controle do ciclo circadiano. Então, analisando a imagem, fica muito claro que triptofano é convertido em serotonina e depois a serotonina sofre mais um processo aqui que vai ser convertida em melatonina. Isso significa o quê? Se você tiver a quantidade adequada de triptofano, vai ser possível sintetizar a serotonina. Tendo serotonina, possivelmente você vai estar de bom humor. E a partir dessa serotonina, você vai conseguir dormir bem, porque você vai conseguir produzir o hormônio chamado de melatonina. Então percebam que todas essas moléculas, esses neurotransmissores super importantes, foram gerados a partir de um aminoácido, que é o triptofano. A quarta molécula que eu quero falar para vocês é o glutamato. Gente, o glutamato é um aminoácido e ele já tem uma função importante na neurotransmissão. Ele próprio, ele sozinho é um neurotransmissor. E ele é um neurotransmissor excitatório. A quinta molécula derivada de aminoácido é o GABA. O GABA é um neurotransmissor inibitório. E ele é gerado, ele é sintetizado a partir de glutamato. Então, olha só, o glutamato vai ser convertido em GABA. A sexta molécula que eu quero falar para vocês aqui é a histamina. E certamente quem tem algum problema de alergia já ouviu falar na histamina, porque tem que tomar o anti-histamínico, né? A histamina é um mensageiro químico que tem como principal função induzir a vasodilatação. E vejamos agora como é sintetizada a histamina. É muito simples, ó. Então nós temos aqui um aminoácido chamado histidina e a partir desse aminoácido é derivada essa molécula chamada de histamina. Então nós temos apenas um processo enzimático acontecendo aqui que vai formar a histamina, ok? Então mais um exemplo aí onde um aminoácido foi precursor de uma molécula importante para o nosso organismo. A melanina, que é um pigmento que dá coloração à pele, aos olhos e ao cabelo, é derivada de aminoácido. E o aminoácido é a tirosina. Então vejam que a tirosina sofre diferentes reações enzimáticas até formar a eumelanina, que vai desencadear uma mudança de cor na pele, por exemplo. Então, para a pessoa que quer ficar bronzeada, ela se expõe ao sol, isso vai acabar produzindo uma grande quantidade de melanina. Aí vem o bronzeado que as pessoas buscam. Em algumas situações, conforme a gente vai envelhecendo, surgem algumas marcas na nossa pele que são chamadas de melasma. O que acontece nessas situações é que uma exposição ao calor intenso, ao sol, aos raios ultravioletas, acaba estimulando os melanócitos, que são as células que produzem a melanina. Então, o melanócito vai produzir muita melanina em uma região da nossa pele, e isso vai acabar causando o escurecimento da pele, tá? Então, nada mais é do que um acúmulo ali de melanina naquela região que a gente chama de melasma. Uma coisa curiosa que eu quero mostrar para vocês aqui é sobre essa imagem. Ó. Tá vendo que tem um canguru albino aqui? Aqui é a cor normal e aqui ele está albino. O que aconteceu? O que acontece em caso de albinismo? O albinismo é caracterizado por uma deficiência em uma enzima chamada de tirosinase, que é uma enzima que faz parte dessa conversão da tirosina em melanina. Então, se tem deficiência dessa enzima, não ocorre a produção de melanina e, por conta disso, ocorre o albinismo. O óxido nítrico, que é um gás solúvel e também é um radical livre, que tem como principal função a vasodilatação em nosso organismo, é gerado a partir de um aminoácido que é a arginina. Então tá vendo aqui que a arginina vai ser convertida em citrulina e durante esse processo aqui de conversão vai ser formado o NO. Os aminoácidos também são precursores das porfirinas. O que é uma porfirina? É essa estrutura aqui, ó, pessoal. Ó. Então, tudo que está em volta aqui é porfirina e no meio nós temos um ferro. Então, esse conjunto de ferro mais a porfirina eu chamo de grupamento M. Qual que é a função do grupamento M? É fazer o transporte de oxigênio. Então, aqui nós temos a ilustração de uma hemoglobina. Nessa hemoglobina nós temos 4 grupamentos M. Então, cada uma contém esse grupamento aqui, ó, inserido na sua estrutura. Aqui embaixo nós temos a via de síntese do grupamento M, que vai ocorrer tanto no fígado quanto na medula óssea. E percebam qual que é o aminoácido que é o precursor do grupamento M? É a glicina. Nos dois tecidos. Então, a glicina vai ser convertida através de oito passos enzimáticos até o M. Se porventura ocorrer alguma deficiência em alguma dessas enzimas aqui, isso aqui vai desencadear uma doença que a gente chama de
porfirias, tá? Então pode ser uma deficiência em uma ou duas enzimas, ou até mesmo três, aí vai depender de cada caso, certo? Mas a deficiência em uma, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Deficiência na enzima 5. A deficiência da enzima 5 gera a doença que a gente chama de porfiria cutânea tardia. Quais são os sintomas dessa doença? A gente vê aqui, ó, nós vemos erupções cutâneas na pele da pessoa e também nós vemos uma cor mais avermelhada na urina da pessoa, tá? Então aqui tem uma urina na cor, né, normal, saudável, de uma pessoa saudável, e aqui nós temos uma pessoa que foi diagnosticada com a porfiria cutânea tardia. Para diferenciar as porfirias, a gente fala que se houver uma deficiência em uma enzima do fígado, nós vamos chamar de porfiria hepática, e se houver uma deficiência das enzimas de síntese de M da medula óssea, a gente vai chamar de porfirias eritropoéticas. Quando ocorre a degradação das hemácias no nosso organismo, a hemoglobina, que é uma proteína presente dentro dessas células, também precisa ser degradada. Então, nesse processo, o grupamento M precisa ser separado da hemoglobina. Então, a gente vai ter o ferro sendo transportado para um caminho, enquanto que a porfirina será encaminhado para outro caminho. No caso, a gente vai focar aqui no destino da porfirina. A porfirina é convertida em biliverdina. A biliverdina, por sua vez, é convertida em bilirrubina não conjugada. Então, a biliverdina se associa com a albumina, vai até o fígado, onde a bilirrubina recebe um ácido glucarônico. E a gente vai chamar isso de bilirrubina conjugada, que vai para a bile. A bilirrubina ela pode ser excretada de duas formas, ou através da urina ou através das fezes. Se for excretada através das fezes, a bilirrubina é convertida em estercobilina. Tá? Então, essa estercobilina é a que dá aquela cor marrom avermelhada para as fezes. Já se for excretada através da urina, a bilirrubina vai ser convertida em urobilina. E aí é a urobilina que é responsável por aquela cor amarelada da urina. Quando a bilirrubina começa a acumular no sangue, ela também vai acumular nos tecidos. E uma vez que ela começa a acumular nos tecidos, a gente vê alguns sintomas, como por exemplo o amarelamento da pele e também o amarelamento da parte branca dos olhos, tá? Então isso aqui a gente vai chamar de icterícia. Nessa outra imagem aqui, nós vemos um exemplo de icterícia neonatal. Pessoal, normalmente os recém-nascidos, eles não possuem as enzimas para fazer a degradação da bilirrubina, ou seja, para converter a bilirrubina em uma forma mais solúvel. Então, acaba acumulando muita bilirrubina nessas crianças, né? Elas vão ter o chamado amarelão. Então, o que que faz nesses casos para neonatos é fazer a fototerapia, né, com essa luz azul. Então, fica lá na incubadora com luz azul. A luz azul ela ajuda a converter a bilirrubina em uma molécula mais solúvel e por conta disso a criança pode excretar esse excesso de bilirrubina, não fazendo mal. Se acumula demais, pessoal, essa bilirrubina, por exemplo, no encéfalo, isso pode causar danos permanentes ao encéfalo dessas crianças. Então, realmente é uma coisa que tem que ser evitada. Por conta disso, se faz a fototerapia. A fosfocreatina, que é a queridinha da galera que treina musculação, é uma molécula que é derivada de aminoácidos. No caso, é derivada de glicina, de arginina e metionina. Esses três aqui são aminoácidos. Então perceba, ó, eu pego uma glicina, uma arginina, uma metionina e eu formo uma fosfocreatina. A principal função da fosfocreatina é atuar no metabolismo energético. Então, essa fosfocreatina acaba fornecendo a possibilidade de formar ATP mais rapidamente. Tendo mais ATP, a gente consegue fazer contração muscular por mais tempo. Olha só a reação. Nós temos a creatina, e essa creatina é convertida em fosfocreatina. Qual que é a função da fosfocreatina? É formar ATP rapidamente. Está vendo que tem um ADP aqui, ó? Ele vai receber um fosfato da fosfocreatina, formando ATP. Então, essa fosfocreatina aqui é convertida em creatina. Então, nós temos esse ciclo aqui que fica acontecendo no músculo esquelético. Tanto a creatina quanto a fosfocreatina podem ser convertidas em creatinina. Dessa maneira aqui, na forma de creatina, a gente consegue excretar o excesso de creatina ou de fosfocreatina. E a última molécula derivada de aminoácido que eu quero mostrar para vocês aqui é a glutationa, que é um antioxidante não enzimático. E a principal função da glutationa é neutralizar espécies reativas de oxigênio, ou seja, combater os radicais livres. A glutationa é sintetizada a partir de 3 aminoácidos: glutamato, cisteína e glicina. Então, juntando esses três aqui, né, através de reações enzimáticas, a gente forma a glutationa reduzida. Gente, essa molécula aqui, ela é fundamental para combater os radicais livres, como está sendo demonstrado aqui, ó. Por exemplo, nós temos o radical hidroxil, que é extremamente reativo,
causa dano à proteína, causa dano a lipídio, causa dano a DNA. Então, pode até causar, por exemplo, o rompimento de uma célula, a morte de uma célula. Então, ele é bastante nocivo para as células. Então, a gente tem que ter um sistema preparado para fazer a neutralização dessa espécie reativa. Quem faz? Glutationa. Então, o que nós vimos na aula de hoje, pessoal? Primeiramente, as funções básicas dos aminoácidos, ou seja, a gente utiliza aminoácido para fazer síntese de proteína, síntese de DNA, RNA, a gente utiliza aminoácido como fonte de energia e também utiliza aminoácido para fazer um tamponamento do pH. Além de todas essas funções básicas, a gente consegue empregar esses aminoácidos para formar outras moléculas que são muito importantes para a nossa vida, como as catecolaminas, serotonina, melatonina, glutamato, GABA, histamina, melanina, óxido nítrico, M, creatina e glutationa. Ou seja, esse aminoácido aqui, ou os aminoácidos de modo geral, eles possuem muita versatilidade metabólica, o que é super importante para a nossa vida. Certo, gente? Então, era isso. Aqui estão as referências. Utilizei o princípio de bioquímica de Leninger e o bioquímica ilustrada da Denise Ferrier. Beleza, galera? Beijos, abraços, em terra.